Destas coisas será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Eu fiquei pensando a respeito desse tema e esses dias todos. E o mesmo sentimento que a pastora teve lá no Congresso da Vida Nova, acho que é o 13º Congresso da Vida Nova, quando a pastora Marlene, porque a pastora Marlene é um desaforo de linda, né? Ela é um abuso de autoridade, tanto que Deus usa ela. E eu fiquei pensando a respeito disso, porque assim, meio que a gente tem uma linguagem, né, particular ao crente, né? E a Bíblia nos dá bastante respaldo para isso. E eu fiquei pensando a respeito do vaso, e você escuta um monte de coisa a respeito de vaso. E pessoas, né, principalmente quem foi criado no meio pentecostal, para a maioria das pessoas, você vira vaso no sentido literal. Mas não é estranho para quem não está no meio ouvir isso? Ô vaso, fulano é um vaso de bênção, né? Nossa, fulano é um vaso muito usado por Deus, né? Porque a gente conhece vaso para quê? Para botar flores. Agora tem uns bonitão que você pode botar sozinho e fica, né? Uma vez um pastor pregou assim que o vaso só era bonito porque é usa do arranjo. Porque se tirou o arranjo, perdeu a beleza do vaso. Aí eu fiquei sentada lá na cadeira e pensando assim, não, ele não está falando 100% uma coisa que dá para saciar a nossa mente. Porque assim, tem vaso que não precisa de nada de tão lindo que ele é. Não é assim? Tem vaso que ele é uma peça, ele é uma obra de arte tão linda que você fica com dó de botar flores, de tão perfeito que ele é, não é? Então vaso é importante porque é vaso. Amém? E teve uma época, foi para isso que foi criada a ideia do vaso. Eu nasci no interior, você viu o que é isso de armazenar coisas? O vaso foi criado para isso, para armazenar coisas. Armazenar coisas preciosas, armazenar coisas para dispensa, armazenar, como lá no capítulo 12 de João, tinha um óleo tão precioso, um unguento tão precioso naquele vaso, né, de alabastro, era uma espécie mais rara de mármore. Então assim, hoje em dia que a gente tem geladeira, que a gente tem freezer, um monte de coisa, o vaso que a gente conhece é literalmente só para decoração mesmo, né? Mas vaso era uma espécie de, que no interior eles chamam de tuia, mas depois tem outros negócios grandes também, mas é uma espécie de lugar de armazenar mesmo, de depósito. E quando as irmãs mandaram o tema para mim, quando Paulo está dando conselho para Timóteo, os dias de Timóteo, porque Timóteo era um pastor muito jovem, era dias que apareceram muita gente pregando, e principalmente era a era dos gnósticos. Então assim, eles vinham contra o evangelho de uma forma muito esperta, muito inteligente, porque eles usavam o conhecimento, né, o poder de persuadir, a inteligência deles para combater. Aí Paulo está dando conselho para o jovem pastor, para o discípulo dele, alguém que ele tinha ungido, alguém que ele tinha imposto as mãos, ministrado o dom sobre ele. Aí ele está dizendo assim, que de sorte que se alguém se purificar dessas coisas. Aí ele fala tudo que estava ao redor, das coisas que podia tentar Timóteo, maledicência, pecado, as coisas da carne. E ele disse assim, essas pessoas, porque isso que Timóteo tinha que entender, que Paulo estava dizendo para ele assim, tem vasos de ouro, vaso de prata. Isso aí reportava Timóteo de grandeza, de destaque, de coisas muito poderosas. Ele diz, tem vaso de madeira, tem vaso de barro, eles todos são úteis. Mas se você quiser ser alguém de destaque, alguém poderoso, alguém que vai fazer a diferença, que vai sobressair essa corja que está aí mentindo, essa corja que está aí combatendo o evangelho, esses homens presunçosos, gananciosos, jactanciosos, você tem que purificar dessas coisas, se você quiser ser um vaso de ouro. E
quando a gente fala disso, o Espírito Santo, ele tem me incomodado muito assim. Eu tenho visto, porque eu tenho a oportunidade de viver coisas que a maioria dos outros pastores, eu sei que tem muitos pastores que têm o privilégio, mas que os outros pastores às vezes não têm acesso, porque além de cooperar com meu marido, com a equipe do nosso ministério, eu também trabalho com vidas no sentido literal todos os dias, porque essa é a minha profissão. E eu tenho visto o povo de Deus, os vasos do Senhor, que, como diz o apóstolo Paulo, carrega o maior tesouro, e o tesouro é Jesus Cristo, tesouro em vaso de barro. Nós somos depósito de algo tão inigualável, tão incomparável, tão grandioso. Nós carregamos a própria pessoa de Jesus na nossa vida. Você pode levantar a tua mão e dar glória no nome do Senhor? Isso é poderoso demais. Só que eu tenho visto as pessoas muito doentes, uma igreja, sabe, muito danificada, muito vivenciando as mesmas coisas e sentindo as mesmas coisas e tendo as mesmas dores de pessoas lá de fora. Porque esse evangelho, como é pregado na maioria dos lugares hoje em dia, outro dia falaram com uma pastora da nossa igreja assim, já vai entrar na mensagem, falaram com uma pastora da nossa igreja assim: a gente tem que ser criativo hoje em dia. Falar de Jesus não é o bastante. Apresentar Jesus não é o bastante. Você tem que ter mais alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Olha que miséria. Olha que desgraça. Mas você vê dois grandes aí disputando. Um oferece milagre e outro dinheiro. Não é assim? E esse evangelho que está sendo pregado dessa forma, não era pregado assim não. Porque quando olhavam para as nossas vidas, quando as pessoas olhavam para nós, eles viam que a gente tinha uma coisa, que a gente tinha um tesouro, que a gente tinha uma alegria. E é muito interessante isso, porque o Senhor, eu estava falando para a pastora Roseli, Deus ministrou uma coisa no devocional, eu falei, se não tivesse o tema dessa mensagem que eu queria pegar, que está queimando dentro do meu coração. A palavra de Deus diz assim, Neemias 8:10, depois do 8:17, depois do 12:43, Neemias falando de alegria. E no capítulo 8, versículo 10, ele fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa palavra que ele usa lá é Macários, que era uma ilha que tudo que precisava, ela tinha, ela não precisava de nada de fora. E é daí da palavra Macários que surgiu bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Mais que feliz. Que felicidade nem se compara. Aí, felicidade, todo mundo quer ser feliz, amém? Levanta a mão. É o mal nosso. Sabe de onde vem felicidade? É o demônio. Da mesma raiz de demônio. Uma coisa que te incita, que te tenta, que te provoca, que te deixa insatisfeito e que você quer mais e precisa de mais. Eu quero um abraço, se eu não me beijar eu não sou feliz, se não me abraçar eu não sou feliz, eu quero um sofá, depois eu não quero que alguém que limpe, porque eu sou ser feliz se eu comprar a casa nova, depois da casa nova eu estou infeliz, eu quero... Tá entendendo? E não é assim que é a busca da tal felicidade? Não é assim que casa para ser feliz, depois quer ter filho para ser feliz, depois quer que eles cresçam para ser feliz, quer que eles se formem, e assim o negócio vai, nunca está satisfeito. Não é assim? Mas quando Jesus diz, lá no capítulo 5 de Mateus, que nós temos Macários, vocês têm Macários, vocês são bem-aventurados. É disso que o Espírito Santo tem ministrado esses dias tudo no meu coração. É esse evangelho que Deus mandou a gente pregar. É essa alegria que capítulo 12, versículo 43 de Neemias diz assim, que a alegria do povo era tão grande, tão grande, tão grande, que longe de Jerusalém ouviu o barulho de festa. Você pode dar glória em nome do Senhor? Amém? E isso que está faltando nos vasos, porque nós não entendemos isso. Nós estamos tão sem vida. Nós estamos, às vezes a gente até faz o bonito, porque hoje em dia o negócio da aparência,
dos títulos, você tem oportunidade de ter muitas formações, com muita facilidade. Às vezes o vaso é muito bonito, muito lindão, mas o segredo do vaso de Deus não é o que está do lado de fora, é o que ele carrega dentro. Você pode exaltar o nome do Senhor? Amém? Aí o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero que você fale comigo: vasos de honra precisa ser restaurado. Senão não vai nunca ser colocado no lugar de honra. A palavra de Deus diz assim no capítulo 18 de Jeremias: o Senhor chama o profeta, porque Israel estava vivendo uma depravação espiritual, uma coisa tão absurda, ao ponto, por isso que Deus permitiu o cativeiro da Babilônia, que o povo de Israel, eles acabavam de sair do templo, e melhor ainda, tinha ídolos dentro do templo. A coisa estava tão terrível que eles tinham ídolos dentro do templo. Eles acabavam de sair do templo do Senhor, que eles adoravam o Deus de Israel, saía dali e se curvava diante dos ídolos, fazia aliança com os ídolos, com o povo dos ídolos. Aí, no sentido natural, você olhava, Jeremias mesmo olhava, ele não via como aquele povo fosse ter jeito. Ele olhava assim e dizia assim: acabou Israel, ele está um vaso inútil, acabou Israel. Por mais que alguém tenta, quem nasce no interior e sabe disso, barrear, né? Fazer uma remela lá no vaso, tentar tapar os buracos, não adianta mais para Israel. Aí a palavra de Deus diz assim, que o Senhor veio ao profeta Jeremias e disse para ele: desce na casa do rei. E a palavra de Deus diz que quando Jeremias chegou lá, ele estava com um vaso na roda. Você pode dar glória em nome do Senhor? Amém? Coisa preciosa, né? Aí no versículo 6 diz assim, que de repente o vaso se quebrou. E é isso que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, que apesar da gente ver tantas dores no meio da igreja, o povo de Deus em busca de tantas coisas para preencher, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu já vi gente que disse assim para mim: pastora, se nós não prosperarmos, se Deus não colocar a gente no lugar de destaque, como é que a nossa família vai acreditar? Porque a gente precisa de coisas para preencher. Sabe por quê? Porque a gente não está conectado com a fonte, com a alegria do Senhor, que é um tesouro que jorra vida dentro de nós. Mas uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, que essa igreja é do Senhor Jesus. Ela está nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Essa igreja que eu estou falando é o contexto. O povo é do Senhor. A palavra de Deus diz que estava tudo muito ruim, mas Deus fala, o profeta vai, e aonde estava o vaso? Na roda, nas mãos do homem. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor? Quando o vaso se quebrou, estava na mão do homem. É isso que é a grandiosidade. Quem está restaurando, quem está cuidando das nossas vidas, para que a gente tenha uma vida de honra, uma vida espiritual, né? Literalmente, quem está cuidando da nossa estrutura, porque a primeira restauração tem que ser essa, na estrutura. A vida política, a vida familiar, a vida no sentido de compromisso, a vida social de Israel estava completamente degradada. E enquanto nós não entendemos isso, que a vida nossa, que o nosso nome, porque isso daí, irmãos, e eu tenho certeza que quando o Espírito Santo dirigiu a pastora para me convidar, é porque Deus queria que eu fosse eu, e eu só sei ser eu na presença do Senhor. Então eu vou pregar conforme o Espírito Santo colocou no meu coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 22 que um bom nome nosso vale mais do que o ouro e do que a prata. Mas nós estamos vivendo uns dias de tanto, eudêmio, de tanta necessidade de possuir para ser feliz, que as pessoas hoje em dia, a estrutura está tão degradada, está tão ruim, que as pessoas hoje, mesmo sendo servo de Deus, tomando ceia, vindo para a casa do Senhor, elas não têm medo de ter o nome sujo. Não é assim? Os namoros
mais namoro do mundo, não é verdade? Os comportamentos, a vida das pessoas no social, no cotidiano, o testemunho das pessoas não está fazendo diferença. Mas o Espírito do Senhor marcou esse dia para as nossas vidas, porque Ele vai literalmente restaurar a nossa estrutura, nos restaurar como noiva, nos restaurar como igreja. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Fala assim para a tua alma assim: você, tendo Jesus, você tem Macários, você tem tudo o que você precisa. Não precisa vir nada de fora. Não é as coisas exteriores que vai fazer você feliz. Tem uma canção que diz, e eu amo essa canção, quase todo dia eu canto esse pedacinho para mim. Porque às vezes a pastora está falando o que de estrutura? Tem uma moça que cantou uma canção que diz assim: quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não entra lá dentro do teu quarto e fica lá um tempo com Deus, falando com Deus? Como é que você resolve os seus problemas hoje em dia? Buscando pessoas, falando com pessoas, comentando com pessoas, não é assim? Mas quando Jesus falou das bem-aventuranças, dos que nós temos, que somos Macários, que somos as pessoas mais bem-aventuradas, que felicidade é fichinha perto do que a gente tem. Você pode exaltar o nome do Senhor? Foi isso que Neemias brigou com o povo. Botou lá as paredes do templo para fazer, a estrutura do templo para fazer, o povo começou a celebrar. Ah, que glória! Depois, ai, não tem ouro como nos dias de Salomão. Ai, não tem pedra preciosa. Aí eu tenho os depois, né? Neemias fez os muros. Aí o povo estava tudo alegre. De repente, mas nossas casas não foi restaurada. Aí Neemias, linguagem atualizadíssima de Raquel. Neemias disse: você não tem vergonha não, gente? Hoje não é dia de chorar não. Hoje não é dia disso não. Hoje é dia de comer. Hoje é dia de comer gordura, de comer as delícias. Hoje é dia de se alegrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe? Sabe por que a pessoa é fraca? Sabe por que a pessoa é chorona? Sabe por que a pessoa está sempre reclamando? Porque o Senhor não está alegre. Porque quando o Senhor está alegre, você fica forte. Me ajuda a pregar, olha para a tua irmã e fala assim: se você está fraca é porque Deus não está alegre. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Deus alegre, você é forte. Eu trabalhei com criança a vida toda, né? Aí quando eu ia contar essa história para criança, eu falava assim: super-homem não tem criptonita? Tem, tia. Super-aranha, mas não é super-aranha, é Homem-Aranha, mas eu sempre falei super-aranha. Homem-Aranha não tem as teias dele. Se você quiser ser forte, poderoso, você tem que deixar Deus alegre. Deixa Deus triste para você ver se você não fica fraco. Não vai tirar nota vermelha na escola. Se o seu colega não vai te dar um murrão. Se você não vai ficar sem amigo. Tem um monte de gente que devia ser super crente, super obediente, super obreiro, gente boa, marido bom, esposa boa. Tá fraco, sabe por que tá fraco? Porque o Senhor não tem se alegrado com a sua vida, com a estrutura, com o modo de vida que você tem levado. Aleluia! A palavra de Deus diz que quando o vaso quebrou, a palavra de Deus diz que quando o vaso quebrou, muito provavelmente deve ter dado um susto em Jeremias. Por que Deus me trouxe aqui? É isso que Ele vai fazer com Israel. Está quebrado. Deus vai juntar os cacos e botar tudo no lixo, né? Aí ele prestou atenção que o oleiro continuou lá na roda, pegou os pedaços do barro e começou a refazer tudo de novo. Aí o Senhor olhou para Jeremias e disse assim: eu não posso fazer a mesma coisa com o povo de Israel. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer deles um novo povo. Eu vou dar para eles um novo coração, um novo modo de vida. Eles vão aprender a me ser igual. Você pode adorar o nome do Senhor? E eu quero que você continue adorando. Porque você fica pensando que para Deus mexer na estrutura da gente é fácil? Você está
Deus deixa o povo ir para a Babilônia. Eu tive aula de hermenêutica com um pastor judeu. E o povo de Israel era mal acostumado. Imagina que era Deus que ia na frente das guerras deles. Imagina a nação nenhuma que nunca subsistiu a eles. Eles arrepiavam com todo mundo. Og, o rei de Bazã, poderoso, o povo de Israel disse: deixa a gente passar nas suas terras. Aí o rei de Og: vai passar não. Aí Deus falou assim: passa lá e atropela ele. Acabou o rei de Og. Raabe ficou sabendo disso e disse: estamos sabendo o que vocês fizeram com o rei de Og e de Bazã. E por causa disso o ânimo fugiu de nós. Está todo mundo tremendo aqui dentro de Jericó. Então o povo estava mal acostumado. Aí o pastor Shadir Hashem, que disse que é porque primeiro foi os príncipes, filhinho de papai. Aí chegaram para Babilônia e o povo ficou pensando assim: 15 dias Jeová tira a gente daqui. Não é assim? Porque tu está querendo honra, tu está querendo ministério poderoso, coisa grandiosa, mas você não está levando o negócio a sério. Quando Deus quer fazer vaso de honra, Ele mexe em tudo. O negócio tem que ficar do jeito dele, com a cara dele, porque Ele é o dono da olaria, Ele é o dono do barro, Ele é o dono do vaso, e você está aí na mão dele. Você pode dar glória no nome do Senhor? Por mais perverso que seja teu filho, por mais ruim que seja teu marido, por mais encrenqueira que seja sua mulher, porque a mulher é encrenqueira, eu sei disso. A gente só não é mais porque Jesus não deixa, entendeu? Mulher sem Deus? Não é? A palavra de Deus deixa claro que eles eram tão mal acostumados. O pastor Shadir Hashem que tem razão, porque eles diziam assim, quando Jeremias ia pregar, eles diziam assim: aqui é o templo do Senhor, cidade do Deus vivo. Trocando em miúdos, vocês acham que Deus vai deixar destruir Jerusalém? Aí eu vou traduzir como é que você fala. Você fala assim: imagina se Deus vai deixar isso acontecer comigo. Vai envergonhar o nome do Senhor. Vai nada, meu filho, o nome do Senhor não pode ser envergonhado. Para uma coisa ser envergonhada tem que ser comparada a outra. Nosso Deus é incomparável. Então nada que você fizer, besteira nenhuma que você fizer, vai envergonhar o nome do Senhor. Mas vai desgraçar a tua vida, vai desgraçar você e não pode te mandar para o inferno. Então você tem que ficar esperto, porque o nome do Senhor já está acima de todo nome. E diante dele, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar: Ele é o Senhor. O problema é você. Aí tem gente que fala: eu não faço com o nome do Senhor, não sei vergonha. Não está preocupado com Deus, mas está com o Senhor. Eu não faço porque Deus me deu o privilégio de fazer parte da família dele. E isso é uma honra muito poderosa. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não vou ser escândalo, eu não vou ser vergonha para minha família, eu não vou ser vergonha para os meus filhos, porque Deus me deu o privilégio de fazer parte da família bendita dele. Eu era um barro de nada, imprestável, mas ele foi lá nos barrancos da vida, me buscou e me fez um vaso de honra. Então mexe, arruma tudo. É isso que eu quero para a minha vida. Diz que o povo ficava pensando: 20 dias Jeová acaba com a Babilônia e tira a gente daqui. Só que Deus já tinha falado para Abacuque, contemporâneo dessas coisas, que Abacuque foi questionar Deus: como é que pode, Deus? Só vai sarar Israel? Levantando a pior desgraça da terra, levantando a Babilônia para vir contra os teus filhos? Só vai deixar Israel cair na mão da Babilônia? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Aí o Senhor diz para ele assim: Abacuque, faz o seguinte, pega uma tabinha e só escreve. Fala nada. Escreve letras bem grandes o que eu vou falar. Você pode exaltar o nome do Senhor? Aí Abacuque disse assim: eu vou pôr a mão na minha boca, eu vou falar nadinha, porque o Senhor vem poderoso e adiante dele vai fogo, adiante dele os montes vão tremendo. Ou seja, Babilônia pode ser uma coisa, mas quem está no controle de todas as coisas, nós somos o vaso que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Abacuque entendeu tanto isso que no capítulo 3, a partir
que o fruto da oliveira minta, porque pode mentir. Ainda que não haja nenhum dadinho no curral. Não é assim? Ainda, que nada aconteça, que não floresça nada. Só que tem uma coisa, tem uma cara nisso. Se eu tiver roupa nova, eu vou para a igreja, eu levanto também. Se meu marido comprar o que eu quero, eu vou. Se ele não comprar também, eu vou. Se você quiser me receber bem na igreja, amém. Se não quiser também, eu venho do mesmo jeito. Eu tenho uma cara. Pode tudo isso mentir, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Levanta a tua mão e adora o nome do Deus Todo-Poderoso. É disso que Deus está falando com a gente. Babilônia foi para Israel a cura. Porque às vezes você está pensando assim, o capeta se levantou contra mim. Pastora Raquel, mas o diabo está tripudiando. Eu nunca tive tanta dívida, nunca tive tanta luta. Aí eu não vou falar como pastora Raquel, não, vou falar como Abacuque. Deus me contou o segredo, Abacuque pregando aqui hoje. Deus me contou o segredo. Isso não é capeta não, isso é amor de Deus. Ele está levantando isso para sarar você. Você pode se alegrar no Deus da tua salvação, porque Deus vai curar você de uma vez por todas. Você vai aprender a ter uma estrutura de vida que glorifica o nome do Senhor. É isso que é ser base de honra. Aleluia. É isso que é ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Se eu conseguir, eu estou alegre. Mas se eu não conseguir, a fonte já jorra dentro de mim. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ela não pode ser abalada, porque Deus a ajudará ao romper da manhã. Versículo 10. Aquieta, para de lutar do seu jeito, para de fazer da tua maneira, e saberei que eu sou Deus, e eu vou ser exaltado na tua vida. Eu que quebro o carro, destruo a lança, jogo no fogo, e eu vou ser exaltado, porque eu sou Deus de Jacó. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe o que é ser Deus de Jacó? O Deus que pega Jacó e vai estudar Israel. E é isso que Deus está fazendo com a nossa vida. Levanta a tua mão e exalta o nome do Senhor. Irmãos, o povo de Israel ficou na Babilônia. Estou dentro do capítulo 18 de Jeremias. O povo de Israel ficou na Babilônia há 70 anos. E Deus, ele tem um jeito tão especial de tratar. Porque vocês já viram em Salmo 137 que eles estavam na beira do rio de Quebar? A Babilônia, diferente do Egito, instalou eles na terra pior dela, na beira do rio de Quebar. Mas não era pior porque não dava planta, porque não dava frutas, não é isso não. Naquela baixada ali na beira do rio da Babilônia, sabe quantos ídolos tinha? 300 ídolos enormes, fora os ídolos pequenininhos, filhotinho de capeta que tinha ali. Tinha um poste ídolo, tinha uma imagem de mais de 300 metros de altura. Olha o jeito do povo adorar os ídolos, sacrificando ao Deus Maloque, que é da onde surgiu a palavra moleque. O que eles sacrificavam? Pergunta para mim, o que eles sacrificavam? Criança. A deusa da fertilidade. Como é que ela era adorada? O povo fazendo sexo no meio da lavoura. O estômago de Israel foi ficando embrulhado. De tanto veio idolatria. Aí eles ajuntaram na beira do rio de Babilônia e começaram a chorar. E a palavra de Deus diz que Deus levantou Daniel e disse para ele: já acabou o tempo do cativeiro, o vaso já está restaurado, já está na hora deles ir embora. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque nunca mais Israel vai se dobrar diante do ídolo, e nunca mais se dobrou. Você pode adorar o nome do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Para Deus sarar a nossa estrutura, Ele não tira a gente da roda, Ele não troca de barro, mas também Ele não vai colar caquinho com glória, que nem muita gente fala. Ele amassa o barro de novo e molda e faz de novo. Você pode adorar o nome do Senhor. E tem uma pastora que disse assim: se quebrou porque tinha areia, pedrinhas invisíveis.
que nem fazer, né? Ainda tem pedrinha.